lugar. Bolsonaro está convocando para amanhã às 9 horas ou 9 e pouco da manhã a reunião do Conselho da República. E aí alguns já disseram que não vão. Vão sim. O presidente da República não está pedindo para quem quiser aparecer lá, não. Ele está convocando o Conselho da República. É convocação. Você tem que ir ou mandar o representante segundo na fila. É esse que é o problema. Não é pedido, não é convite, é convocação. Tem que ir sim, como é que não vai? E o Conselho da República é para dar satisfações e pedir conselhamento político apenas. E compõe o Conselho da República, o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o líder da maioria do Senado, o líder da maioria da Câmara, o líder da minoria da Câmara e o líder da minoria do Senado. E mais 6 cidadãos, 2 a convite ou a indicação do governo, 2 da Câmara e 2 do Senado. Essa turma é convocada e terá que ir. E acredito, agora já acredito, o Bolsonaro deverá fazer uma explanação de tudo que aconteceu até aqui e das decisões que então ele pede para que esse conselho analise e delibere sobre. Detalhe, e tem um detalhe muito importante, a decisão é dele, a favor ou contra o que o conselho, como o nome diz, aconselhar. É um órgão para ele escutar, para ele ouvir. Não é um órgão com poderes mandatários ou mandatórios. Então, ele vai dar a ciência ao mundo político do que ele passou, do que existe e do que vai chegar. E é só. Depois disso, ele deve convocar, provavelmente, o Conselho de Defesa, que entra nesse Conselho de Defesa os presidentes da Câmara, do Senado, o vice-presidente, o presidente, os 3 comandantes militares, o ministro da Defesa e o ministro da Economia e o ministro da Justiça. Só. Também deliberativo, não tem força de mando. Tem força de sugerir, de ouvir, de aconselhar, como o nome diz. E ele terá que fazer isso. Ele pode decretar uma GLO, ele pode decretar um estado de sítio, ele pode decretar um estado de defesa. Tudo isso rigorosamente dentro da lei, não está saindo das 4 linhas da Constituição. Ele pode propor o estado de sítio e o presidente do Senado e da Câmara terá que aprovar ou não. Se aprovar, vale. Se não aprovar, ele pode baixar o ato institucional. E aí ele fecha o Congresso Nacional, fecha o STF, até que ele reponha os membros do STF, que deverão ser presos, destituídos da função, julgados pelo tribunal mais antigo, depois do STF, que no caso é o STM, apenas por antiguidade, nada mais do que isso, e as penas serão cumpridas. É assim que se processa. E eleições legislativas para o Congresso Nacional que fora fechado, se é que chegar a esse ponto. Então isso é tudo o que pode acontecer rigorosamente dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição. Vai acontecer isso? Não sabemos. Depende dos russos. Depende do jogo. A partida de futebol já iniciou. E agora o resultado faz parte. Depende do que vai acontecer. A verdade é o seguinte, o Bolsonaro já saltou do avião com seu paraquedas. Ou o paraquedas abre e ele chega feliz no chão, ou ele vai preso ou morto. Ele não tem mais escolha. Assim como o STF não tem mais volta também. E aí tem gente dizendo que tem que fazer o impeachment dos ministros do STF, que é o único caminho para tirá-los. Não, isso já foi lá atrás, quando o Senado abriu mão e não fez. Agora nós estamos no outro estágio. Nós já estamos na guerra e no impasse. Agora a resolução é outra. Não é mais conscienciosa. A resolução agora é litigiosa. É igual divórcio. Não há mais nenhum ponto de convergência entre o STF e os demais poderes. E muito menos com o executivo. A corda rompeu. Ou será que ainda ninguém percebeu isso? Então é muito simples. A resolução agora é na mesa. É negociação. A guerra já foi.
Agora é juntar os cacos do vaso quebrado para ver o que é que dá para fazer. É só isso. Não tenho dúvida que o governo federal será o vitorioso, porque ele está com o povo, esse é o detalhe. O povo deu todo o aval hoje, e antes também, mas principalmente hoje. E os caminhoneiros e outras categorias continuam ainda articulando as paralisações para pressionar. Ninguém vai sair de Brasília ou dos entroncamentos rodoviários, não. Infelizmente. Atrapalha um pouco o país, tudo bem, mas vai ser feito. E ninguém no mundo pode falar nada, porque é o povo que está fazendo. Não é golpe, não. Isso não existe. Povo não dá golpe, povo dá resolução daquilo que quer. E governo também não dá golpe em si próprio, não é imbecil. E as Forças Armadas, pós essas reuniões, serão chamadas e determinadas a serem ativadas. Virão na reboque do povo e das instituições para botar ordem na casa, para dar suporte às instituições, ao seu povo, que é o primeiro item dos seus juramentos, e ao país em si. Então não será uma intervenção militar, muito embora eles serão usados para disciplinar os assuntos, sim. Terá que ser assim. E é só isso. E quem estiver trabalhando, quem estiver produzindo, que continue produzindo muito, trabalhando, consumindo, comprando e vendendo, ganhando seu dinheiro, não vai mudar nada para quem trabalha. Vai mudar para os vagabundos do Congresso, aqueles que forem, e para o STF. E ato contínuo, eu aqui sugiro que o judiciário seja todo ele de forma de cima para baixo depois, rigorosamente disciplinado, porque hoje é uma anarquia, cada juiz faz o que quer. Porque não tem mais ordem, não tem mais lei, o próprio STF, que é o topo da carreira, faz o que quer. Os juízes para baixo também. Vá nas cidades pequenas para ver o poder que tem um juiz em cima de prefeito, de vereador e de todo mundo. Todas as pessoas, funcionários públicos, têm que dar satisfação de seus atos a alguém. O judiciário é o único que não dá. Por que não? Tem que dar satisfação sim. Não na sua convicção de julgamento, não. Mas de seus atos, sim. Tem que dar. E vai ser assim. Pessoal do STF tem que ter mandato, tem que ter idade mínima, tem que ter idade máxima e tem que agir dentro do quadrado. E a primeira coisa a exigir de todo o judiciário, de todo o Ministério Público é que calem a boca. Falem somente e rigorosamente dentro dos autos que lhes for pertinente. E mais nada. Quem veste toga, assim como quem tem arma na mão, que são os militares, não pode ter o direito de fazer manifestação pública, em hipótese alguma. Deixe para os políticos falarem. Eles são os parlamentares, eles têm que falar. Mas ninguém. Milico e juiz e Ministério Público, boca calada, só nos autos. Hajam, não falem. Um abraço.